Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é João, sou o fundador do Instituto Huaxin de Artes Taoístas, estudante de artes taoístas há mais de 10 anos, iniciado em mais de uma linhagem dentro do taoísmo, praticante de diversas artes taoístas como I Ching, astrologia, a medicina chinesa, meditação, cerimônia de chá, feng shui e entre várias outras. E hoje a gente vai estar fazendo a leitura do mês de fevereiro de 2026 pela astrologia chinesa chamada Bazi. Se você se interessa por assuntos como esse e pela filosofia taoísta, preservando a tradição e respeitando as linhagens antigas e milenares, se inscreve aqui no nosso canal, curte e compartilha também para estar espalhando esse conhecimento de difícil acesso para mais pessoas. Então, bora lá para o vídeo. O fevereiro de 2026 é um mês que tem um caráter, um sabor a mais, um sabor especial. Porque é o mês da entrada, do abre-alas do cavalo. Então, o cavalo, que é o animal regente do ano de 2026, ele começa a sua regência a partir do dia 4 de fevereiro, às 4 horas da manhã. Que é quando a gente tem a entrada do mês do tigre, tá? Que é o mês de fevereiro. Então, em fevereiro a gente vai ter o mês do tigre de metal Yang. E entender esse tigre de metal Yang é entender essa entrada do ano, que acaba sendo bastante relevante para o ano inteiro de uma forma geral, tá? O tigre, ele é de elemento madeira. A gente tem um ano que é bastante ligado ao elemento fogo, tanto porque o cavalo é um animal de fogo, quanto o seu tronco celeste também é fogo Yang. Então a gente tem um tigre fortalecendo a energia do ano, tá? Fortalecendo drasticamente essa energia do ano. Isso daqui é como se fosse uma madeira, um combustível, uma lenha que pode ser queimada numa fogueira, tá? Então a gente tem uma fogueira que ela está recebendo aqui o seu nutriente, o seu recurso. Isso, de uma forma geral, tende a ser bastante positivo, tá? Porque é como se o ano ele recebesse boas-vindas de uma forma muito agradável. É como se ele recebesse um abre-alas já com um banquete. E isso vai fazer com que a energia do cavalo chegue de forma muito forte pra gente, logo no seu começo, trazendo algumas características que são típicas do fogo, como ânimo, euforia, vontade, aquele impulso de querer e fazer e de realizar. A gente tem uma energia Yang muito forte, uma energia ativa de querer criar, de construir, de olhar para frente, de sonhar horizontes. Uma energia de, por exemplo, querer estudar, querer conhecer coisas, inclusive trazendo essa característica do fogo também de autoconhecimento e espiritualidade. Então o cavalo ele vem munido, ele inicia o ano repleto de munição. E isso vai fazer com que a gente tenha um começo de ano que tenha uma característica mais explosiva. Explosiva porque quando o fogo ele fica muito forte e de uma certa forma excessivo, ele pode acabar consumindo as outras coisas. Nesse seu ritmo Yang, nesse seu ritmo eufórico, o fogo ele pode querer se espalhar para além do que é equilibrado. E nesse processo de se espalhar, ele pode acabar consumindo ou criando conflitos com outras pessoas. Ele pode esquecer da necessidade da pausa e do repouso. O excesso do Yang drena a energia Yin e as pessoas podem acabar indo para, por exemplo, os burnouts e coisas desse tipo. Quando a gente pensa no fogo também, a gente não pode esquecer de fazer a leitura do mundo que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente vai entrar em temas um pouco mais complicados, porque a gente não vê um fogo muito equilibrado, né? Então a gente vai ver esse fogo como, por exemplo, a separação das nações, que é o que está acontecendo nesses momentos de guerra ao redor do mundo de uma forma geral. A gente pode ver o fogo também como verdade saindo, tá? Então verdade saindo se assemelha, por exemplo, aos casos do Epstein, que têm sido liberados, e nessa semana que eu gravo o vídeo, foi liberado mais um novo pacote. Então, coisas desse tipo, esse tigre tende a fortalecer e tende a incendiar ainda mais. Isso favorece
uma polarização mais intensa da sociedade, tá? Pensa que essa paixão, essa motivação para defender o meu ponto, para defender a minha ideologia, ela se torna ainda mais forte, com muito mais emoção, com muito mais sentimento, com muito mais carga e peso emocional. Isso pode fazer com que as pessoas tenham movimentos impulsivos e acabem tomando decisões impulsivas, arbitrárias e até mesmo explosivas e violentas. O fogo, ele tem uma característica de ser belicoso. E outro elemento que é extremamente belicoso é o metal Yang, tá? Então, o metal Yang, ele é, junto com o fogo Yang, os dois elementos mais belicosos da astrologia chinesa, tá bom? E aqui, nesse caso, a gente tem os dois lado a lado. E mais do que os dois lado a lado, a gente tem um fogo super fortalecido, tá? Que está conflitando e derretendo esse metal. Então a gente tem os elementos mais belicosos, com a sua belicosidade, né, acentuada, e essa belicosidade acentuada entrando em conflito um com o outro. E aqui é onde entram os perigos desse mês de fevereiro. A gente precisa tomar muito cuidado com essas emoções impulsivas dentro de mim, com as justificativas que eu tenho para não gostar do outro, para achar que a ideia do outro não é válida. Eu preciso saber olhar para mim, olhar para as coisas ao meu redor e não permitir que esse fluxo das minhas emoções se torne forte, excessivamente forte, ao ponto de agredir ou de criar conflitos com as coisas ao meu redor. Esses conflitos com as coisas ao meu redor pode não ser também só pessoas, pode ser até mesmo eu comigo mesmo. Uma característica clara do fogo, especialmente quando ele está nessa tendência muito excessiva, é a de consumir, consumir, consumir e consumir. Isso pode falar, inclusive, de consumismo financeiro, fazer compras explosivas, fazer compras impensadas. Pode estar falando também de, por exemplo, você ter um objetivo e segui-lo tanto assim, né, sem olhar para a realidade e o mundo ao nosso redor, que você acaba se exaurindo no processo e entrando em algo chamado de burnout. Então, é um mês que tende a trazer estresses emocionais, que tende a trazer cansaço mental e emocional de uma forma geral. E se você é uma pessoa que tem uma tendência de entrar em burnout, toma um cuidado redobrado no mês de fevereiro, porque uma tendência geral é que as pessoas fiquem com essas motivações à flor da pele, e isso faz com que elas se esqueçam de deitar, de dormir, de comer adequadamente, de beber sua água, de cuidar do seu corpo. A vida é feita de yin e yang, e a gente precisa respeitar cada uma das etapas do ciclo. Se a gente não dorme bem à noite, o nosso momento de atividade não tem qualidade. Acontece que o fogo, ele tem uma característica que é o consumo. Ele precisa consumir algo para existir. E quando ele está desequilibrado, ele esquece de se reabastecer. Consome, 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 até que uma hora ele desfalece. Então, a tendência desse mês de fevereiro é a gente esquecer da necessidade de se reabastecer. Esquecer da necessidade de cuidar do nosso corpo, cuidar de nós mesmos, tá bom? Então, essas são as principais, assim, características que a gente vê, tá bom? No mês de fevereiro de 2026. Outra coisa que a gente vai ter que tomar cuidado aqui, pensando agora de uma forma global, é que esse conflito do metal com o fogo, ele pode estar falando de um aumento desses conflitos globais que a gente está vendo, tá bom? Então, pensa que cada país é como se fosse um fogo defendendo o seu espaço, defendendo o seu território, né? E esses territórios, eles estão começando a entrar em conflitos, eles estão começando a se atritarem, né? Nesse processo de cada um defendendo o seu, cada um defendendo as suas ideias, isso pode fazer com que alguns grupos comecem a se unir. Então a gente viu, por exemplo, em janeiro, uma união do Mercosul com a União Europeia, a gente viu também a Índia se unindo ali. Essas uniões da geopolítica tendem a se efetivar e tende a aumentar a sua permanência e tende a cada vez mais se enraizar durante o mês de fevereiro.
Outra coisa que a gente vai ver é essas uniões se unindo umas contra as outras, então entrando em um certo conflito. A gente pode voltar a ver aqui uma guerra comercial. Isso porque metal representa comércio, metal representa dinheiro, e o metal está sendo derretido pelo fogo. Então, as emoções excessivas, os impulsos excessivos de querer se separar, de querer se impor, de querer se sentir o rei do mundo, pode começar a criar atritos econômicos entre os países, fazendo com que algumas moedas derretam. A gente viu, por exemplo, o derretimento recente do ouro e da prata. Então, coisas assim, balanços econômicos podem vir a acontecer também, tá bom? Bombas fazem parte de metal e fogo. Bomba nada mais é do que um metal que guarda dentro de si um grande fogo que pode vir a explodir. Então, a gente também pode vir a voltar a ver conflitos bélicos acontecendo e talvez, por exemplo, as questões na Ucrânia, etc., tomando uma proporção um pouco maior. É um começo de ano bastante explosivo, bastante intenso, com uma energia muito forte e que, se a gente souber direcionar corretamente, a gente consegue utilizar essa energia de uma forma muito sábia. E a maior sabedoria que eu acho que eu posso vir a passar para vocês, para o uso, para esse mês de fevereiro, é saber cultivar a pausa, o respeito, a tolerância, saber o momento de ouvir o outro. A sua verdade não pode ser uma verdade absoluta. É preciso que a gente consiga escutar o outro, é preciso que a gente entenda o lado do outro. O fogo, em seu desequilíbrio, ele gera uma separação entre as pessoas. O fogo, em seu equilíbrio, ele gera uma grande união. Fogo também fala de estudos, então usar esses ânimos, essas vontades, toda essa energia yang criativa de querer criar, de querer fazer, de querer manifestar, para, por exemplo, mergulhar em novos caminhos, fazer novos estudos, seguir projetos, inovar a sua vida, olhar para o mundo e vê-lo como belo. O fogo traz todas essas características, mas para que isso ocorra de uma forma correta, a gente precisa cultivar o yin. Precisa dormir cedo, precisa beber uma aguinha, precisa saber fazer as pausas, precisa de respeito e tolerância com os outros. E respeito e tolerância também conosco mesmos, com o nosso ritmo, com o nosso tempo, com o nosso passo, com os limites do nosso corpo. Se a gente não respeitar isso, a gente tem uma tendência de entrar em burnout. É um mês de uma tendência de conflitos, portanto, evite-os. Evite-os porque não são conflitos prósperos. São conflitos que prejudicam a todos, tá bom? Junto com isso, a gente vai ver agora os dias que a gente precisa tomar um cuidado extra aqui, tá bom? Para aquelas pessoas cujo fogo é um elemento muito favorável no mapa, todas essas coisas que eu tô falando, na verdade, acabam sendo muito mais positivas do que negativas. Para as pessoas que têm uma tendência de o fogo ser negativo, é um mês que precisa se tomar muito cuidado. Os dias que a gente tem que se atentar mais são os dias 5 de fevereiro, tá? 17 de fevereiro e 1 de março. Aqui eu coloquei 1 do 2, mas é 1 de março. Tá bom? Então, esses dias aqui são dias bastante relevantes para a gente prestar atenção, para a gente olhar com calma e evitar grandes excessos. Por que isso? Porque no dia 5 de fevereiro a gente tem um dia de cachorro. No dia 17 de fevereiro a gente também tem um outro dia de cachorro. E no dia 1 de março temos um dia de cachorro. Cachorro, quando se junta com o tigre e com o cavalo, formam o que a gente chama de combinação tripla do fogo, que é o ápice da energia do fogo dentro da astrologia chinesa de uma forma geral. Então é quando esse fogo fica tão forte, mas tão forte, que para aquelas pessoas que têm a tendência de o fogo ser negativo, pode ser bastante prejudicial e a gente precisa tomar bastante cuidado com essa energia, tá bom? Outros dias aqui para se evitar são os dias de rato. Os dias de rato são uma energia que conflitam com a energia do ano. Isso daqui, na astrologia, não são dias favoráveis para que a gente inicie novos caminhos, inicie novos projetos, inicie novas atividades. É recomendado, no entanto, que faça-se que quebre-se caminhos, que se encerre caminhos nesse ano. Então são ótimos dias, por exemplo, para fazer limpezas na sua casa,
para encerrar um relacionamento, para encerrar um ciclo que deve ser encerrado, tá bom? São dias que dão uma quebra na energia do ano e por isso a energia, de uma forma geral, fica meio instável. Criar um novo projeto, começar algo novo nesses dias tende a gerar um início um pouco complicado, tá? Dias de macaco, eles conflitam com a energia do tigre, fazendo algo semelhante ao rato, mas com menos intensidade, porque não conflita com o ano, mas conflita com o mês. Então, aqui são os dias 15 do 2 e os dias 27 do 2, tá bom? Se houverem mais dúvidas, perguntas ou qualquer sugestão de como vocês acham que esse formato das leituras das energias do mês poderiam ser feitas, manda uma mensagem para mim, fala comigo, porque isso aqui ainda é algo meio novo, eu ainda estou identificando qual que é o melhor formato para entender a melhor forma de trazer essas informações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.